Você. Amém? Gênesis capítulo de número 2. Queridos, capítulo 1, desculpa, 1, versículo de número 28. 1, 28. Acharam, amém? 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, de toda árvore em que há fruto que dá semente, ser-vos-á por mantimento. Todo animal da terra, toda ave dos céus, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimentos. E assim foi. Capítulo 3, ainda do livro do Gênesis, versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Amém. Queridos, estamos comemorando nesta nação 200 anos da independência do Brasil. 200 anos de uma história controversa na realidade. E alguns historiadores dizem que não é setembro, é outubro. A gente não vai entrar nessa questão e no mérito disso. Mas fato é que no ano de 1822, já cansado de um conflito com Portugal, então se resolve através do monarca, ou ainda não monarca, mas o filho de um monarca brasileiro, romper esses laços com a nação de Portugal. Só que esse rompimento não aconteceu por um acaso. Para que o Brasil pudesse literalmente, ou entre aspas, ser independente, custou na época 2 milhões de libras esterlinas. Foi mais ou menos o valor pago para que se pudesse declarar essa independência. Declarar essa tão famosa frase, que também há uma controvérsia: independência ou morte. E a história, alguns historiadores dizem que nunca aconteceu essa frase. A gente aprendeu isso na escola secular. Muito bem. O que eu quero que você entenda nesta noite, e o que o Senhor colocou e queimou e arde no meu coração, é falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a independência sempre foi, desde esse texto que nós lemos aqui, uma aspiração do homem. O desejo de tentar viver independente, fazer o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, a hora que quer. Porque independência para muitos é símbolo de êxito, poder, glória, superação. Independência para muitas pessoas é isso. Mas a pergunta que eu quero falar para você aqui nesta noite é: será que toda independência ela é benéfica? Será que realmente a independência traz melhorias? Será que a independência ela promove aquilo que ela diz promover? Será que realmente nós, depois de 200 anos, podemos dizer que somos um país independente? Prestem atenção aqui, queridos, porque no Jardim do Éden nós começamos a aprender algo que pode mudar a nossa mentalidade, para que você possa entender que por trás da palavra independência existe uma armadilha no mundo espiritual que pode roubar de você todo o projeto que Deus tem para a sua vida. Então eu quero que você entenda o seguinte: na frase da independência é independência ou morte. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada e começo a entender o mundo espiritual, eu vou mudar um pouquinho essa frase e vou dizer que independência é morte. Preste atenção.
A Bíblia diz que Deus abençoou o homem e deu ao homem autoridade sobre todas as coisas, mas não deu ao homem independência. Deus deu ao homem a condição de dominar, exercer domínio sobre tudo aquilo que ele havia criado para o próprio homem. Mas aqui em nenhum momento Deus diz: a partir de agora, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, de acordo com a sua mentalidade. Não, não. A autoridade do homem, o poder de exercer domínio, estava enquanto o homem estivesse debaixo da autoridade de Deus e do domínio de Deus. Amém. E o diabo então começa a plantar no coração do homem, através de uma palavra que encantou Eva: o dia que você fizer isso, eu estou dizendo, você será igual a Deus. Você será igual a Deus. A Deus. Existe um desejo em nós de sermos deuses em algum momento. O poder, a onipotência amassageia o nosso ego. A onipotência nos faz sentir maior do que o outro. O poder de dar ordem e alguém obedecer faz com que você se sinta em alguns momentos mais importante do que o outro. Então, querido, entenda o que eu quero ministrar no teu coração dentro do tempo que eu tenho aqui nesta noite. Estamos vivendo um tempo em que a independência, esta palavra, ela se tornou mais mística do que você imagina. Estamos vivendo um tempo em que esta palavra, ela mexe tanto com o coração do ser humano, que nós esquecemos armadilhas que estão por trás disso. Nós nos esquecemos de alguns detalhes que eu quero trazer à luz para você. Todos nós almejamos independência. Todos nós queremos a independência financeira. Todos nós queremos a independência das ideias, dos propósitos, dos sentimentos. Nós queremos a nossa independência. Ah, como é bom ser independente. Mas escute, não existe a menor possibilidade do ser humano ser 100% independente. Eu quero provar para você dentro de alguns textos bíblicos aqui. Nos tempos bíblicos, olha só que coisa interessante. Havia no ser humano uma sensação de pertencimento. Porque se eu faço parte de um grupo, de uma tribo, se eu faço parte de um local onde existem mais pessoas, significa dizer que eu estou guardado, protegido. Eu não estou solitário, porque no período do início bíblico, estar sozinho é presa fácil, você seria saqueado, roubado e até morto. Estar num grupo, fazer parte de uma equipe, de um grupo, sinal de que você está protegido. Alguém cuida de mim. Quando eu estou dormindo, tem o atalaia, alguém está cuidando de mim, cuidando. O sentinela está ali, prestando atenção. Mas ao tempo foi passando e foi criando-se uma ideia fictícia e mitológica de que o homem bom é o homem independente, a mulher boa é a mulher independente, é aquela que não precisa, não dá obediência, não presta conta, não quer saber. Só que eu olho para a Bíblia e eu começo a ver algumas coisas contraditórias a isso. Porque a modernidade, querido, que nós estamos vivendo, foi mudando os paradigmas, foi mudando as coisas, e nós vamos entendendo que parece que o que os filósofos, que os capitalistas, que os homens entendidos de finanças sabem mais do que a Bíblia me ensina. E não é bem assim. A ânsia por liberdade, o espírito mesquinho, tem feito com que homens e mulheres se tornem egoístas, individualistas, se tornem pessoas que não estão preocupados com o próximo. Eles querem ser independentes. Eu quero a minha independência. Segundo o sociólogo, 3 fenômenos concorreram para isso. Primeiro, chamada pluralização. Hoje, as possibilidades são infinitas. As opções são infinitas. Segundo, a privatização. O que é isso, pastor? Não se pensa mais no coletivo, mas no individual. As pessoas querem mostrar que eles precisam cuidar de si mesmo. O que eu sinto, o que eu quero, é o que importa.
Eu estou lutando pelo meu sonho, meu projeto, a minha vida, o meu ideal, aquilo que eu vejo, aquilo que eu quero. Terceiro, a secularização. O que era papel da igreja, agora já não é mais, passou a ser papel da sociedade. Não é mais o mundo que entrou na igreja, mas sim a igreja que está saindo para o mundo. É o núcleo saindo para o exterior. E a igreja deixou de ser importante para muita gente. Haja vista esse período que nós tivemos aqui da pandemia. Quantos não voltaram mais para as igrejas? Agora está mais fácil. Eu assisto o culto em casa. Eu faço ceia com a minha família. Afinal de contas, eu sou sacerdote. Eu dou meu dízimo na minha casa, onde eu quiser. A sociedade ela começou a acreditar mais na matemática, na ciência, na física, em outras crenças quaisquer. Preste atenção. Por quê? Porque agora somos seres independentes. E o primeiro aspecto da modernidade que nós enxergamos é as pessoas atacando a igreja. É só olhar. Atacando o Deus que servimos, a igreja. Para muitos, a igreja não está atendendo mais às minhas necessidades. Eu preciso buscar outros caminhos. Eu preciso buscar outras coisas. Mas quando eu olho a Bíblia, eu vejo homens como Paulo, que depois de uma viagem missionária intensa, e o sobrenatural de Deus através do teu ministério, volta para Jerusalém e presta relatório, e fala como foi, e diz que conta as maravilhas promovidas pelo Espírito Santo no meio das nações gentílicas que ele pregava. Paulo está ali prestando relatório à igreja. Tem gente do século 21 cristão que acha que só porque é cristão ou está no meio, é membro de uma igreja, mas que é um camarada inteligente, ou tem a sua individualidade, tem a sua vida pessoal, não precisa prestar relatório, não precisa dar satisfação, porque afinal de contas eu faço o que eu quero e eu falo, e é do jeito que eu quero, quem manda na minha vida sou eu. Irmão. Você não está entendendo, Bíblia? Se você é da DEVEC, escute uma coisa: Deus colocou uma autoridade sobre a minha e a sua vida. Amém. Deus colocou um homem chamado Silas Malafaia, e sobre esta igreja, pastor Marcelo Coimbra, que querendo você ou não, entendendo você ou não, se você é membro desta igreja, tem que dar satisfação sim, porque senão você está sendo invadido e tocado e tentado ser dominado por espírito de independência. E no mundo espiritual, qualquer ação e reação de independência é morte espiritual para você. Está dando para entender? O homem tinha tudo, mas queria mais. Queria ser como Deus. Estar em Cristo e estar na igreja é viver mutualidade. Eu não sou um ser sozinho. O pastor disse aqui agora para o nosso amado irmão: você não está sozinho. Mas tem gente que infelizmente entra e sai, como se o culto fosse só para ele, era só ele o importante. Tem gente que entra e sai e não se importa como é que está o irmão do teu lado. Meu querido, a vida cristã é uma vida de dependência mútua. Lembra daquele cântico antigo: eu preciso de você, mas você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Você não vai sozinho a lugar nenhum. Você não chega sozinho a lugar nenhum. Se você está aqui, é porque alguém dobrou o joelho e por favor, alguém chorou na madrugada, alguém disse: Deus, eu não sei como alcançá-lo, mas o Senhor sabe.
vai lá nele, vai nela, muda a vida dele. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo aqui, crente? O culto é da vitória para você, porque tem alguém orando. Pastor Jonas disse assim: você que está levantando e levantou, faz assim com a mão. Eu fiz com a minha, e você olhou e disse: Deus abençoe o teu filho. Ou se a bênção chegou para mim, ela não é minha, ela é sua também, porque você me abençoou, você orou por mim, você intercedeu. Isso, igreja! Glória a Deus. Há necessidade, sim, irmão, de prestar, sim, relatório, de prestar contas. Por quê? Porque se eu entendo que é autoridade, eu tenho que me submeter a ela. Por quê, pastor? Porque a bênção que Deus liberou para o homem só valia debaixo da unção da autoridade dele. Amém. É só ler a Bíblia. Deus disse: domine enquanto eu for Senhor. Domine enquanto eu for Deus. Domine enquanto eu dirigir a tua vida. Saiu, o problema agora é teu. Você quer a bênção? Se submeta. Você quer a bênção? Aprenda a ser obediente. Precisamos uns dos outros. Precisamos prestar relatório, sim. Precisamos, sim, ser submissos, porque isso é sinal de respeito à autoridade. Paulo fez a sua primeira viagem e voltou e prestou o relatório. O que aconteceu? Foi para a segunda. Porque se você entender o princípio de autoridade, Deus vai te levar a lugares mais longe. Amém. Deus vai te levar a níveis mais altos. Amém. Por quê? Porque Deus sabe que você não vai se desobedecer. Você não vai ficar vaidoso. Quem Amém. conhece o princípio da palavra não se ilude com o que está acontecendo, porque sabe que está acontecendo não por causa dele, mas por quem está sobre a vida dele. Amém. É Deus que vai exaltar você. Amém. Glória a Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedecei aos vossos pastores e sede com eles submissos, pois velam por vossas almas como quem te tem que prestar contas. Já pensou, meu querido irmão, se o pastor Silas Malafaia tivesse que ficar preocupado com cada pastor? Será que está fazendo? Será que não está fazendo? Oh, meu querido, isso não acontece aqui. Você pode observar, o que acontece aqui é uma réplica do que é ministrado na sede, e o pastor Marcelo faz questão de falar para nós líderes e para a igreja. Ele está replicando. Sabe por que você é abençoado? Porque veio sob debaixo de uma autoridade, e Deus não quebra princípios. Deus é Deus de princípios. A unção é ministrada sobre a vida do nosso pastor, que vem sobre a vida do pastor Marcelo, que cai sobre a minha vida. Quem quer a bênção de Deus? Quem quer a vitória de Deus? Então entenda, ser dependente é vitória para a tua vida, é unção de Deus garantida para você. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Não só submissão, mas prestar relatórios, dar satisfação. Aí eu vejo na Bíblia, vou para João 17, Jesus está dando satisfação. Jesus está prestando relatório ao Pai. Pai, olha o que o Senhor me mandou fazer, fiz. Está aqui todo mundo, Jesus está prestando relatório. Eu vou para a Bíblia, em Atos capítulo 18, versículo 22, vou ver Paulo prestando relatório. Os discípulos em Marcos capítulo 6 prestando relatório. Jesus manda de 2 a 2, no lugar que você chegar, expulsa demônio, cura os enfermos. Aí daqui a pouco volta os dois, todos eles voltando, prestando relatório. Irmão, ei, você não é ninguém sozinho, mas se você entender o princípio, Deus vai te abençoar, vai abrir portas, o milagre vai vir, o sobrenatural será sobre a tua vida, porque Deus vai te usar poderosamente. Aleluia! Precisamos entender isso. Quando queremos tomar decisões, muitas vezes não procuramos o nosso pastor, aí agimos por nós mesmos. E quando é errado? Aí a gente lembra do número do pastor. Aí a gente lembra na hora, porque deu errado. Ô pastor, pastor, nem te conto. Não conta, pode contar. Deu ruim. Há uns 3 meses atrás estava dando, mas 3 meses você vai me contar agora? Ei, conselho aqui de alguém que é pequenininho.
Conselho bíblico, antes de qualquer decisão, peça orientação a quem é autoridade sobre a tua vida. Amém. Amém? Amém. A Bíblia diz isso. E você vai se livrar de muitos problemas, irmão. Muitos. Aprenda a se submeter. Aprenda. Não corra atrás do seu pastor. Não corra atrás das pessoas depois que deu tudo ruim, deu tudo errado. Não seja senhor dos teus destinos, porque você não é senhor de nada. Não fique fundamentado nas suas próprias ideias. Não se autoconsagre a nada. Não se comissione a nada se Deus não estiver no controle da tua vida. Está dando para entender ou não? Aí em Gênesis 3 nós lemos: Satanás foi no coração de Eva e disse: você será igual. Você será? Igual. Você será? Igual. Igual. Deve ser muito bom ser Deus. Ah, como deve. Deve ser bom demais ser Deus. Pois é. Se você fizer isso, você vai ser igual a Ele. Você será Deus. Escute. Essa rebelião desencadeada por sugestão de Satanás trouxe sérios problemas até hoje para a humanidade. O homem foi criado em imagem de Deus. O homem foi abençoado por Deus. O homem recebeu um lar paradisíaco. O homem tinha todas as suas necessidades supridas abundantemente. Tinha profunda comunhão com Deus. Profunda. Querido, você pode tentar imaginar o que é ter comunhão com Deus, mas você não chega nem aos pés daquilo que Adão tinha com Deus. Todos os dias, na viração do dia, o próprio Deus descia para conversar com Adão. Todo dia. O homem foi criado por Deus como alma racional e imortal, dotado de inteligência, retidão, santidade, liberdade, com todas as condições para cumprir a lei de Deus, escrita no seu coração, para obedecer ao único preceito, a uma única exigência: não coma deste fruto desta árvore. Apesar de todos os benefícios, apesar de todas as coisas, o homem desejou mais. Oh, meu querido, o homem quis mais. Mais o que, Adão? Você está num lugar perfeito, mas eu quero mais. Mais o que, Adão? Você tem um Deus que fala contigo todo dia, mas eu quero mais. Mais o que, Adão? Você não vai adoecer, você não vai sentir dor, mas eu quero mais. Mais o que, Adão? Você não vai envelhecer, você não vai morrer. E o homem queria mais. E esta vontade de ter mais, o homem reivindica algo que Deus não deu para ele. Ele quis ser independente. Independente. Foi o seguinte: vou romper esse pacto entre nós dois. Eu acho que eu tenho condição de viver sozinho. Eu tenho condição de viver sozinho. Eu quero estabelecer o meu próprio futuro. Eu quero ser autônomo nas minhas decisões. Você consegue imaginar, irmão? A criatura pegou em armas contra o Criador. Reivindicou sua independência. A semelhança do nosso príncipe Dom Pedro, que também próximo ao rio, lá em Gênesis 2:10, aconteceu próximo ao rio. E imediatamente, o homem colheu o fruto da sua vontade de estar independente. Imediatamente. Por esse pecado, o homem se tornou um ser
mortal, corrompido, limitado. A declaração de autonomia dos nossos primeiros pais levou-os a uma degradação. E não só eles, toda a sua descendência. Gênesis 3:7, eles experimentaram vergonha. Versículo 8, medo. Versículo 16 a 19, eles experimentaram sofrimento físico. Versículo 17 do capítulo 2, iriam experimentar a morte espiritual. Seu sonho de autonomia se tornou um pesadelo. Eles abandonaram o Criador justo e amoroso e se subjugaram a um tirano e cruel chamado Satanás. Aquela tão aspirada independência não veio. Olhe para cá, você só será feliz se Cristo for o Senhor da tua vida. Amém. Você pode tentar argumentar de todo jeito, você só terá paz se o príncipe da paz reinar em você. Amém. Você Glória só a terá Deus. vitória se o Senhor dos Senhores conduzir a tua vida. Amém. Entenda isso, querido. Eles queriam liberdade, a independência. Eu quero ser livre, ser livre. Então vou te dar o segredo de ser livre. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aonde estão os livres do Senhor nesta noite? Você está em Cristo. Você é livre porque você está em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. A independência de Deus acarreta sofrimento, angústia, vergonha, dor e por fim a morte. Só Deus, querido, pode fazer com que você experimente uma vida plena e completa. Só Ele. Outra coisa, Deus é o único ser independente. Deus é o único ser que pode bater no peito e dizer: eu sou independente. Falamos dos ritos como se eles fossem independentes, mas na realidade, irmão, nenhuma criatura na face da terra, nenhum ser vivente, humanamente falando ou espiritualmente falando, é independente. Deu para entender ou não? Agora eu pego o dicionário e eu vejo aqui o que está escrito no dicionário da língua portuguesa. Isso aqui é muito ousado e chega a ser utópico, porque o dicionário diz que independente é aquela pessoa não dependente. O dicionário diz que o independente, ele é livre, não sujeito aos controles externos, não subordinado, é aquele que governa a si mesmo, soberano e não condicionado. Querido, na real, isso não existe. Eu vou te provar. Isso aqui, se você estiver falando de Deus, ok. Deus é o único ser quem estas coisas podem ser ditas em absoluto. Só Deus pode dizer: eu não dependo de ninguém. É verdade. A independência de Deus é algo que vai além do meu entendimento e do seu. Agora olha só que coisa linda. Esse Deus independente, a sua independência não exclui o uso das suas criaturas na execução da sua vontade. Deus é independente e Ele escolheu usar a mim e a você. Presta atenção, Ele não depende de mim para nada. Deus não depende de você para nada, mas Ele olhou para mim e eu vou usar você na sua pequenez, insignificância, limitação. Eu não preciso, eu não tenho nada, eu não tenho preciso de você para nada, mas eu vou usar o nada para mostrar que eu posso fazer tudo o que eu quero na terra com quem eu quero. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem uma expressão que anda no meio da igreja que não diz com a verdade bíblica.
As pessoas dizem, Deus está dependendo de nós. Não está não, irmão. Não faz isso não. Deus não está dependendo de nós. Mas Deus faz dos fracos coisas extraordinárias. Amém. Glória a Deus. Deus nos usa na propagação da sua causa. Deus faz aquilo que você não pode, não consegue. Ele não precisa de nós para nada. Deus não deriva de sabedoria ou poder em nenhum das suas criaturas. Olha o que diz Romanos. Paulo escreve Romanos 11, versículo 34 e 35. Por quê? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Paulo nos diz em 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. É dele, a glória é dele, é ele que faz. Eu sou só canal, você é só instrumento. Está entendendo, crente? Abaixa a bola, vamos baixar a bolinha. Quando a gente achar que é muita coisa, lembre, é Ele. Se Ele tirar do teu espírito, não somos nada. Se caminhamos, é por Ele. Se estamos vivos, é porque Ele nos mantém de pé. É Ele que abre porta, é Ele que derruba o milagre, é Ele que faz o milagre acontecer. Glória, pois, seja dada a Ele. Amém. Glória a Deus. Paulo coloca o homem no seu devido lugar. Não é o teu diploma, não é o teu conhecimento, não é você saber vários idiomas, não. É estar debaixo da submissão, é reconhecer. Ele pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. Tem gente que acha que sabe. Deus pega alguém que todo mundo pensa que não sabe e faz o milagre acontecer. É esse Deus que está aqui, é esse Deus que vem te visitar, é esse Deus que vai te dar vitória, é esse Deus do sobrenatural. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Irmão, conhecimento qualquer um adquire. Entra numa faculdade, senta lá, estuda 1, 2, 3 anos, 4, 5 anos. Isso qualquer um adquire. Agora, unção, sabedoria espiritual, só se papai der. Só se papai der. O médico pode estar lá estudando, aprendendo como é que faz para curar isso, qual é o remédio. E tem um irmãozinho lá na roça que nunca sentou numa faculdade e estende a mão de Jesus e, Jesus abençoa e Jesus cura, porque é Ele que está no controle. Amém. Glória a Deus. Paulo está dizendo: a fé não é resultado do meu poder de eloquência, de homilética, retórica, não. A fé é resultado do fruto do Espírito na minha vida, a comunhão, a intimidade com Ele. Meu Deus, eu estou sentindo Jesus aqui, você está sentindo? Glória a Deus. Aleluia. Os sucessos, querido, presta atenção, o sucesso do meu ministério, do teu ministério, não depende do pregador, do cantor. O sucesso do nosso ministério depende do Deus que nos chamou. Meu irmão, é Ele que te chamou, é Ele que me chamou para servir e adorá-lo. Nunca esqueça disso. Eu me lembro pela primeira vez, quando eu estava atravessando a fronteira do país para pregar no congresso fora do Brasil, o Espírito de Deus me disse: lembra, meu filho, de onde eu te tirei, Itaperuna, de um lugar que quase ninguém conhece, de uma família que ninguém sabe quem é, você ninguém dava nada, as pessoas diziam que você era a ovelha negra da família. Olha onde eu estou te levando. É Deus que faz isso, é Deus que pega você, transforma você, usa você a Ele. A glória. Glória a Deus. Meu Deus, Glória a Deus. você precisa entender isso. Meu Deus. Pastor, o senhor está falando que o homem não consegue ser independente. Por quê, pastor? Vou tentar resumir agora, rapidinho, pastor. Rapidinho. Duas coisas. Diga comigo assim: autoexistência. Autoexistência. E autossuficiência. Autossuficiência. Se qualquer um dos senhores aqui for autossuficiente e autoexistir, você pode ser adorado por Deus. Pronto. Pronto. Quer entender a independência de Deus? Entenda essas duas palavrinhas: autoexistência e autossuficiência.
Para você viver, você precisa doar. Deus não. Para você sobreviver, você precisa de água. Deus não. Para você sobreviver, você precisa de comida. Deus não. Para você sobreviver, você precisa ter a temperatura correta do teu corpo, 36,5. Deus não. Para você viver, você está entendendo? Você está entendendo ou não? E tem gente que bate no peito e diz: eu sou eu faço e acontece. Você não pode ter muito calor e nem muito frio. Você precisa do tempo correto. A temperatura máxima que o ser humano consegue suportar com roupas leves, sem se agasalhar, 5 graus. Dali para lá, o teu organismo já começa num processo muito grande de entrar em colapso. Para você viver, você precisa entender que até o ambiente que você está, a altitude, influencia na sua vida. Deus não. Não tem ninguém aqui autossuficiente. Entenda, você está aqui porque você depende. Glória a Deus. Você depende. Você precisa entender isso, meu querido. Deus, Ele não depende de nada disso. Com ar ou sem ar, Ele é Deus. Com comida, sem comida, Ele é Deus. Ele continua vivo, porque Ele está fora de todas estas coisas. Ele não depende de nada disso. Deus existe por si mesmo. Ele não depende de nenhuma coisa para a sua existência. Deus transcende o tempo, Deus transcende o espaço. Olha Paulo escrevendo Romanos 11, 33 e 34, ele diz: profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Deus é autossuficiente em sua vontade. Daniel 4,35 diz: todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa tirar da sua mão. E ele diz que se faça e a faz. Deus é Senhor de tudo. Aleluia! Romanos 9,19: dirás então, porque se queixa ele ainda? Porquanto quem pode resistir à sua vontade? Deus faz o que quer. Se Deus decidir te abençoar, não tem inferno que impeça a bênção de Deus sobre a tua vida. Se Deus decidir fechar, não tem demônio que abra. Se Deus decidir te exaltar, não tem ninguém que te abate, porque Ele é soberano na sua vontade. Amém. Oh, meu Deus! Deus é suficiente. Eu vou parar aqui. Romanos 11:36, Paulo está dizendo o seguinte: meu filho, tem que entender o seguinte: Deus contém em si mesmo. Diga comigo assim: Deus contém em si mesmo todas as excelências, as perfeições e as alegrias. Olha o que Paulo diz: porque dele, por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele, porque tem gente que já entendeu, porque dele, por ele e para ele. Eu não vou querer ser independente de nada, eu não sou maluco, porque dele, por ele, para ele. Eu não quero ser autossuficiente de nada, tá doido? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem veio adorá-lo, levanta aqui, levanta, fica de pé, levanta a tua mão e adore, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
dele, para ele são todas as coisas. Você não sabe pregar, mas eu prego, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você não sabe cantar, mas ele me chamou para cantar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não vai dar certo, vai dar certo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não se sintam ameaçados, se sintam felizes, não se sintam ameaçados. Adore, porque você sabe um Deus que não depende de instituição financeira, não depende de país do primeiro mundo, não depende de presidente.